Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa Deu Certo com a temporada Multimídia. E hoje a nossa entrevistada é mais que super multimídia, a Jacqueline Andreucci. A Jacqueline é uma jornalista formada na Uniderp que é apaixonada pelo seu trabalho. Jacqueline, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço o convite. Então, vamos começando o nosso programa. Queria que você dissesse pra gente como que foi o início da sua carreira, como que foi a escolha pelo jornalismo e se teve algumas dificuldades e tudo mais aqui no estado. Bom, eu estava conversando com o pessoal falando justamente que a gente sempre começa, o ideal seria sempre começar pelo estágio, né? Eu escolhi o jornalismo a partir do estágio, porque primeiro eu me formei em publicidade e propaganda e fazendo o estágio na TV Morena é que eu descobri o jornalismo, né? Eu fui picadinha pela mosca do jornalismo e aí me apaixonei realmente. E foi a partir daí então que eu comecei a entender que era aquilo que eu queria para mim, né? Durante o estágio. Eu me formei em publicidade, em seguida eu comecei a fazer a universidade de jornalismo. E já durante a universidade eu fui menina do tempo, né? Passei por todo aquele processo que faz parte de um grande ensinamento para a gente. É uma escola, você estar ali enfrentando a câmera ainda quanto universitária. E na minha época, também na TV Morena, tinha o Boletim Rural, que era um programa diário, mais curto, né, do que o semanal, o MS Rural. E foi assim que eu fui aprendendo, vamos dizer assim, a entender o que era o jornalismo, a encarar as câmeras e ver que era aquilo que eu queria para mim. Eu, graças a Deus, eu costumo dizer que eu fui muito abençoada. Eu não tive dificuldade por conta de eu ter começado já dentro de uma empresa, né, fazendo o estágio, e ali eu já fui vista, né? E logo que eu me formei, aliás, um pouco antes de eu me formar, a TV me fez o convite de eu fazer parte do quadro profissional. Então, logo que eu me formei, graças a Deus, eu já entrei trabalhando mesmo no mercado de trabalho, já estava empregada, né, já era contratada. E eu fui fazer jornalismo em Corumbá. Aí sim foi o grande desafio. Eu não tive essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas de ser desafiada, e foi muito bacana. Eu lembro que eu fui para Corumbá, defendi meu trabalho, né, de conclusão de curso, meu TCC, e já fui para Corumbá, onde eu não conhecia ninguém, nunca havia ido àquela cidade. E estava na passagem de ano, então o novo prefeito ia ser eleito. Meu primeiro ao vivo foi com uma pessoa que eu não sabia nada sobre ela, que era o prefeito. E foi assim, não, você vai para ao vivo. Eu falei, como, ao vivo? Peraí, como, sabe assim? Você falou, meu Deus, né? Tá bom, vou. E foi muito, muito bacana, porque foi meu primeiro desafio e foi ali que eu falei assim, meu Deus, realmente, eu acho que é para isso que eu vim aqui, né? Porque foi muito legal, mesmo eu não sabendo, porque o jornalista ele tem que estar antenado a tudo, né? Então, assim, eu tive, vamos dizer, 10 minutos para entender o que eu estava fazendo ali, porque foi bem assim mesmo. A gente chegou, não tinha uma pauta, né? Então, eu cheguei meio no escuro e saiu. Ao longo da sua carreira, você encontrou algumas barreiras? Bom, barreiras a gente sempre encontra no jornalismo, mas eu digo assim, no meu caso, como eu disse, eu fui muito abençoada em entrar para o mercado de trabalho, né? Eu acho que a primeira barreira que muita gente enfrenta muitas vezes é essa, de ter que bater de porta em porta e não conseguir encontrar um local para trabalhar. Então essa barreira, graças a Deus, eu não tive. Mas assim, a gente enfrenta dificuldades, vamos dizer assim, não é nem barreira, mas dificuldades. Tá bom, obstáculos, né? Que é um pouquinho menor, todos os dias. Né? Todos os dias você encontra uma dificuldade. A gente corre contra o tempo no jornalismo, né? Eu, como repórter de rua, eu tenho um deadline, eu tenho que fazer aquilo naquele tempo e tenho que chegar com aquele material naquela hora para dar tempo de entrar no jornal. Né? Então você tem que ter toda uma agilidade de conseguir fazer, se não está dando certo, ou encontrar outro caminho. Então, é uma barreira diária, são obstáculos diários que a gente tem que enfrentar. E para isso tudo você tem que pensar rápido, você tem que ter, sabe? E realmente é com o tempo que você vai encontrando isso. Né? No começo, nossa, por exemplo, eu tive no começo dificuldade em pautas de política, por exemplo. Quando eu via que a pauta era política, eu já ficava, ai meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. E quando você pensa que não vai conseguir fazer, aí que você faz melhor. Porque você fala, eu tenho que fazer. Né? Então você também tem essa, às vezes a barreira você cria.
Do seu ponto de vista, qual é o seu diferencial numa reportagem ou na hora de apresentar o telejornal? O meu cabelo. Olha, eu brinco realmente, de verdade. É um diferencial físico, é uma brincadeira, mas é um diferencial físico. Muita gente brinca comigo e fala assim, na rua às vezes fala, é moreninha de cabelo enrolado. É um diferencial, né? Mas eu costumo dizer assim, eu procuro passar realmente com muito carinho e por eu ser muito brincalhona, eu tento passar de uma forma clara, de uma forma bastante segura, mas de uma forma com muita simpatia, sabe? Eu tento levar isso, pelo menos é o que eu tento fazer, não sei se eu realmente consigo, né? Mas eu, na rua, vamos falar então dos dois papéis que eu desempenho. Na rua, eu costumo... Porque na hora de você abordar um entrevistado na rua, gente, é muito difícil. Às vezes você tem uma pauta marcada, você já sabe com quem você vai conversar. Mas se aquela pessoa, às vezes, ela não está num bom dia, a sua matéria não vai sair. Então, você tem que também ter esse cuidado, né? Então, você tem que gostar de pessoas. E eu gosto muito de pessoas, né? No jornalismo, você tem contato constante com as pessoas, principalmente quem está na rua. Né, seja repórter de TV, rádio, site. Se você está na rua, você tem esse contato, você tem que saber entrar em contato com essas pessoas. Então, é uma forma que eu procuro, primeiro é nessa abordagem. Né? E nessa abordagem, muita gente já fala assim, já é uma marca da Jaque. Graças a Deus, às vezes, quando a gente está marcando uma pauta, o pessoal fala, a Jaqueline, a moreninha, por isso que eu falo, a moreninha do cabelo enrolado que vem, que bacana, ela parece ser bastante simpática. Eu falo, que bom, porque é realmente que a gente procura tomar cuidado, né? Deus me livre, eu costumo dizer que quando eu acordo, a primeira coisa que eu rezo a Deus é pedir justamente que nunca permita que eu fique deslumbrada com a minha profissão, porque acontece, por nós nos tornarmos pessoas públicas, né? Muitas vezes as pessoas te olham com encantamento, que você deve agradecer, mas nunca deixar que isso te faça subir a cabeça. Jaqueline, desde a época da sua faculdade até a formação, muitas tecnologias vieram, né, smartphones, iPads, enfim. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi a sua adaptação a todo esse mundo novo e como que é a sua relação com a multimídia? Então... É bacana porque, assim, nós da área da comunicação, a gente não tem como você fugir disso, né? Você tem que estar antenado e você tem que estar acompanhando todo esse processo. Foi uma adaptação tranquila porque eu não vim desde a máquina de datilografar, né? Eu sou bem demais para cá, mas, assim, foi uma adaptação bastante tranquila, só que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com aquilo que vem de novo, para que a gente não deixe que o novo caminho, né, que o atalho diminua a nossa função, o nosso trabalho. Né? Em que sentido? Deixa eu me explicar melhor. Com o smartphone, com o iPad, as informações elas são muito rápidas e instantâneas. Né? Às vezes, de fora de uma redação, o jornalista pode estar enviando informações para a rádio, para um site. Eu mesma, em algumas reportagens que eu aproveito e tiro fotos e envio para o pessoal da redação que já dá para ir adiantando alguma coisa. Né? Então, assim, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que também é muito instantâneo, às vezes você, né, fala, o carro é azul, mas o carro, na verdade, era azul e verde. Então, você pode passar uma informação pela metade. Então, você não pode deixar da sua função fazer de uma forma completa, porque você tem um instantâneo na sua mão. E estamos de volta com Deu Certo. Para você que está chegando agora, nós estamos hoje com a entrevistada, a jornalista Jaqueline Andreucci. Ela é mais que multimídia, já fez publicidade, propaganda, jornalismo e está contando um pouquinho mais sobre a carreira dela. Jaqueline,
Pela sua entrevista, a gente deu para perceber que não teve tantas dificuldades, né, como você falou, mas a gente também sabe que na nossa profissão existem algumas dificuldades específicas e a gente queria saber de você, se algum dia você já fraquejou, já pensou em desistir, enfim, né? Acho que pensar em desistir, acho que qualquer profissão, né, às vezes acho que surge isso, né, na cabeça da pessoa, principalmente quando você se depara com histórias difíceis de serem contadas, né? Eu já vou lembrar aqui uma das histórias que para mim foi a mais difícil, vocês devem ter acompanhado alguma coisa, foi a história de um garotinho que quando estava indo brincar no lixão, ele morreu soterrado, né? E a gente teve que ficar ali, acho que foram 2 dias acompanhando o resgate e tal. E aí eu vi, assim, de um lado o pai chorando, do outro a mãe, aquele desespero da família, você olha em volta e fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, assim, realmente são momentos, porque a gente acaba entrando em histórias de vida, que se eu estivesse na minha casa quietinha, fazendo um bolo, eu não ia estar entrando, você entendeu? É muito difícil. Você entra em histórias de vida todos os dias, e as pessoas nos permitem entrar nessas histórias. Por isso que eu falei de chegar com cuidado nas abordagens. Então, nesses momentos, te dá, sim, aquele medo de falar assim, será que, né, o que será que eu estou fazendo? Será que está certo o que eu estou fazendo? E aí, quando você recebe respostas de pessoas que falam, por exemplo, nesse caso dessa família, infelizmente aconteceu com o meu filho, isso a mãe dele falando. Mas, pelo menos, aqui não vai mais acontecer isso. E realmente não aconteceu mais. Porque daí teve toda aquela situação, mexeram no lixão, enfim, né? Mudou de lugar, as pessoas não podem mais ficar em cima dos montes de lixo. Mudou a história. E a gente mostrou isso. Fez parte da minha função mostrar o que aconteceu para que algo pudesse ser feito. Então, eu tento enxergar dessa forma o sofrimento que a gente acaba, infelizmente, tendo que te levar para frente das câmeras. Mas realmente é muito difícil. Esta é uma situação porque não tem como você não sofrer junto, a não ser que você não seja humano, né? E assim, quando eu estou com o microfone na mão, eu sou a repórter. Deixei do lado, deixei de ser essa repórter. E eu levo todas essas histórias para casa junto comigo. E assim, eu digo de coração para vocês, não é demagogia. Eu procuro pensar em todas essas pessoas e jogar meus sentimentos mais positivos para que elas, sabe? Porque são sofrimentos dos maiores que você pode imaginar que eu já presenciei. Realmente é muito difícil. E esses são os momentos em que você se questiona. Só que daí você recebe essas respostas, né? De que não, que bom que você está fazendo isso. Recentemente, nós sabemos do caos que está, infelizmente, a nossa saúde em Campo Grande, no estado, enfim, no Brasil. Eu acompanhei a história de uma família em que uma senhora de 85 anos, a dona Carmen, ela ficou 12 horas aguardando um atendimento. Não havia local para transferirem a dona Carmen, ela estava num posto de saúde, ela precisava de um atendimento mais cuidadoso, né? Ela teve uma parada cardíaca, enfim. E ela foi para um posto de saúde em que tinha N problemas, e ali não era o local ideal para ela ficar. Ela ficou 12 horas nesse posto porque não tinha para onde ela ir. E ligaram para a nossa redação, ligaram na Record. Falaram, olha, está acontecendo isso, vem para cá. E eu fui para lá. Quando eu cheguei, né, me deparei com a família desesperada, porque ela já estava ali um tempão esperando. E na hora que nós chegamos, chegou junto a ambulância e ela foi transferida. Ela iria ser transferida para o hospital regional. E depois ela acabou indo para a Santa Casa. E aí, nesse meio tempo, a gente fez entrevista com a filha, com toda a história, enfim. A gente acompanhou até a ida dela, até a saída dela, aliás, do posto de saúde. E eu levei meu material para a TV e falei para a filha dela, olha, qualquer novidade me liga. Ela saiu consciente. Então, ela vai ser atendida. Essa foi a nossa esperança. E nesse meio tempo, cheguei na redação, deixei minha reportagem, falaram, já que volta para a Santa Casa, porque chamaram a gente para lá. Mas eu nem imaginava que a dona Carmen iria para a Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, os corredores estavam lotados,
pessoas estavam sendo atendidas na Santa Casa. Enfim, fui fazer o caos na Santa Casa. Foi um dia só falei de saúde. De repente, liga a filha da dona Carmen, já que nós estamos aqui na Santa Casa. Minha mãe foi transferida para cá. Eu falei, eu tô aqui dentro, né? Qualquer coisa vai me avisando. Gente, veio a assessoria de imprensa, me avisou da dona Carmen que ela havia falecido. Para mim, ali, eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus, como que eu vou falar para a filha dela? Aí eu tirei, deixei meu celular, meu microfone ao lado, assim. Falei, ai, Senhor, e agora? E você pede força, você fala assim, eu tenho que terminar esse material. E eu fiquei indignada, e você tem que tomar cuidado com a sua indignação também, né? De que forma você vai passar isso para frente. Então, gente, você tem que ter muito cuidado e muito coração na hora de trabalhar com tudo isso. Né? Por isso que eu falo que é importante, sim, você passar por uma universidade. É importante, sim, você entender aqui dentro o que é ética do jornalismo. Entendeu? O que é você, quando vocês estudam a questão da filosofia, para que eu estou estudando isso? Entenda depois. Antropologia, história da arte, não sei se vocês estudaram isso tudo, mas foi na minha época teve. Então, assim, são coisas que você se questiona, e aí eu fui acompanhar no dia seguinte o velório da dona Carmen, a família me abraçou, falando, leva isso para frente, porque o que aconteceu com ela, a gente não quer que aconteça com outras pessoas. Jacqueline, eu tô com uma dúvida aqui faz horas. Eu quero saber o seguinte. É o lado do jornalismo. Dúvida, o jornalista tem que ter. Não exatamente do jornalismo. Tá. Mas se a Anitta estivesse aqui agora, você estaria preparada para o Show das Poderosas? Meu Deus do céu. Para dançar, entrevistar ou o quê? Prepara. Você tem que estar sempre preparado, né? Eu acho que, independentemente do que te jogam na frente, você tem que estar preparado, como jornalista e como pessoa. O que você deixa de conselho para nós acadêmicos? Para a gente que já está aqui desse lado, do lado profissional, faz parte da nossa... Enfim, a gente tem que ter essa possibilidade de falar isso para vocês, né? Eu gostaria muito de poder falar muito mais, às vezes. Mas, assim, primeiro de tudo, para quem está na universidade, procurar um estágio. Procure um estágio para você se encontrar. Já é um passo muito importante, né? Para que você saiba o que você realmente quer fazer e para que você seja visto pelo mercado de trabalho. E que vocês não se deslumbrem com o jornalismo, seja em que área for. Né? Porque eu sempre pedi a Deus que me desse esse caminho e essa compreensão de que eu sou uma profissional como qualquer outro profissional. Né? Eu sou uma profissional apenas que aparece na televisão. Né? Então, assim, essa minha vida pública não me faz diferente ou melhor que ninguém. Em nome de todos, eu agradeço pela sua presença e eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Com certeza, eu que agradeço o convite de vocês e agradeço também ao CDB, poder voltar aqui onde já foi minha casa é sempre muito gostoso, rever pessoas, né, que estão atrás das câmeras e que também já fizeram parte da minha história. Com muitas pessoas dessas aqui eu aprendi bastante, né, Dinho? Aprendi bastante, então aproveitem isso também, gente, aproveitem esse momento de universidade para que vocês realmente possam aprender. Eu costumo dizer que é aqui que a gente pode errar, lá fora a responsabilidade é muito maior. Não que a gente não tenha o direito de errar, mas a responsabilidade é muito maior. Uma vírgula pode mudar a vida de uma pessoa. Que legal, obrigada. E para você aí de casa que ficou ligadinho no nosso programa Deu Certo, muito obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima.